Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Integra Podcast, produto da parceria entre o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde e conta com o apoio da OPAS Brasil e da FENAFAR. A cada episódio, o Integra Podcast fica melhor, minha gente. Vamos sempre contar com pessoas convidadas para falar sobre direito à saúde, políticas públicas, assistência farmacêutica, acesso a medicamentos, mercado farmacêuticos, entre outros. Meu nome é Marcele Nobre de Carvalho, eu sou membro do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos e professora da Universidade Estadual de Londrina. Bom, eu sou uma mulher parda, tenho cabelos curtos, grisalhos, uso óculos, estou com uma roupa preta e calça verde e um colarzinho verde, para a gente poder saber como é que eu estou hoje. Estou muito animada de estar gravando aqui nesse estúdio no Rio de Janeiro, nessa segunda temporada do Integra Podcast. É muito importante lembrar que nós temos 6 episódios da primeira temporada disponíveis no Spotify e no canal do Instituto Escola Nacional de Farmacêuticos no YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a PEC do plasma. Um episódio com informações super quentes, atualizadas. É muito bom a gente contar com pessoas que têm gabarito para falar sobre o tema. Bom, eu primeiro quero agradecer a presença de vocês. Jorge Bermudes, meu querido, pesquisador da Fiocruz, membro da comissão organizadora do Projeto Integra. Daqui a pouco eu vou primeiro anunciar vocês, daqui a pouco vocês vão se apresentar e se autodescrever. Luiz Amorim, diretor da Hemorrio aqui presente também, e a nossa deputada federal Jandira Fegali. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio no Rio de Janeiro. Vocês estão bem? Tudo bem. O Rio está chovendo um pouquinho nos dias de hoje, né? E vou passar imediatamente a palavra para você. Jorge, você pode se apresentar e se autodescrever brevemente? Tudo bem, obrigado, Marcelo, e que bom estar com vocês novamente aqui. Acho que é sempre uma satisfação participar dos podcasts do Integra, já participei de outros anteriormente. E estar com a Jandira e com o Luiz Amorim é muito bom num tema tão candente hoje, né? Eu sou branco, cabelo meio crespo, escuro ainda um pouco já embranquecido, né, pela idade, magro, perdi muito peso durante a pandemia, pelo isolamento, pela falta de convívio, 1,70 m e pouco de altura, branco, uso óculos para longe, não de perto. Muito bem, Jorge. E você, Luiz? Bom dia a todos, meu nome é Luiz Amorim, eu sou médico, hematologista e hemoterapeuta, atualmente sou diretor-geral do Hemorrio, sou um homem pardo, 1,68 m, sou de Pernambuco, de Recife, moro no Rio há alguns séculos e é um grande prazer participar aqui desse Integra Podcast. Alguns séculos. Mas você tá ótimo, Luiz. Tem alguns séculos, você está muito bem, viu? Bem conservado, né? Obrigada, Luiz. Jandira. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, é a primeira vez que eu participo desse podcast. O Jorge Bermudes que me passou o convite, Marcele, Luiza Amorim. Bom, eu sou uma mulher alta, né? Tenho 1,79 m, de pele clara, cabelo cacheado, castanho. Estou com uma blusa amarela, acho que é homenagem ao Oxum, né? Oxum que é amarelo. É ótimo. Homenagem ao Oxum, já é sexta-feira, né? Saudando as mulheres, né? Jeans, uma calça estampada. E eu uso óculos, mas nesse momento estou sem ele. E sou médica também, né? Sou médica, sou deputada federal há 8 mandatos, fui deputada estadual antes. E participo da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e sou líder da bancada do PCdoB nesse momento. Muito bem, Jandira, obrigada. Obrigada pela presença de todos. Eu vou mudar um pouquinho. Quem está acompanhando o Integra Podcast vê que eu não começo assim. Mas hoje eu vou começar com o posicionamento da Fiocruz, publicado no dia 4 de outubro na página da Fiocruz, que diz o seguinte com relação à PEC do plasma. A proposta de emenda à Constituição número 10 de 2022, chamada PEC 2022, também conhecida popularmente como PEC do plasma, visa permitir que a iniciativa privada colete e processe o plasma humano. A Constituição brasileira proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Atualmente, toda a coleta e processamento do sangue fica a cargo da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, conhecida como Hemobras.
estatal criada em 2004. A aprovação dessa PEC pode causar sérios riscos à rede de serviços hemoterápicos no Brasil e ao Sistema Nacional de Sangue e Componentes Hemoderivados. Bom, esse é um recorte do posicionamento da Fiocruz, publicado nesse dia, que foi um dia importante com relação ao posicionamento do Senado sobre a PEC do plasma. Bom, vou começar com uma pergunta de partida. E eu queria começar com a Jandira. Pode ser, Jandira? Claro, começar claro, com Marcelo. nós mulheres nesse momento, né? Mulheres do comando. Exatamente. Bom, vou começar com o final, então, do posicionamento da Fiocruz. Por que a PEC é tão prejudicial à saúde das pessoas, aos brasileiros e brasileiras? Então, fala um pouquinho do que é a PEC, porque eu só anunciei ela, do que ela se trata, e por que ela é tão prejudicial, Jandira? Bom, primeiro, essa proposta de emenda constitucional está no Senado, não chegou à Câmara, né? E ela muda a Constituição brasileira, autorizando a comercialização de produto humano. É isso que, na prática, ela faz. A gente hoje tem uma Constituição que, depois de muita disputa, muito debate, preservou, só na mão do setor público, essa possibilidade de lidar com produtos derivados do ser humano, né, do corpo humano, sangue, órgãos, nada disso pode ser traficado, mercantilizado, comercializado, vendido, nada disso, né? Nem órgãos, nem as secreções humanas, no caso, as produções de líquidos humanos. Então, essa PEC, ao fazer isso, acho que ela aponta dois riscos. Eu não sei se ela vai até o final. Espero que na Câmara a gente consiga barrar essa proposta de emenda constitucional, caso ela, de fato, passe no plenário do Senado. Acho, inclusive, que o governo tem que entrar com força para impedir que essa PEC passe. Primeiro porque, além de você colocar nas mãos do mercado a defesa da vida das pessoas, e o mercado nunca se preocupou com isso, né? Quem tem que se preocupar com isso é o Estado, né? Você corre o risco de ter mais falta do que presença do produto que tem no setor público hoje, porque o lucro vai definir o que fazer com esse produto, né? E, além disso, o encarecimento ao SUS, com o poder de compra que ele tem, ao invés dele produzir e distribuir, de assistir a população, ele vai ter que comprar, né? E, ao comprar, obviamente, isso vai encarecer os preços ao SUS. E isso pode levar a uma desassistência no campo do sangue. Além disso, Hemorrio, Hemobras, tudo isso, ao invés de ficar botando dinheiro na mão do mercado, tem que investir nessas instituições, do Hemorrio, do Hemobras. Nós temos que produzir, seja para todas as doenças que o sangue é importante, seja também para as emergências que nós temos que atender, e isso o setor público tem que ter à mão. Então, é um risco muito grande para a saúde da população, para além de uma prática regulatória no Brasil hoje que ainda é muito frágil. Nós temos hoje uma realidade de regulamentação muito frágil no Brasil. Então, você imagina o que é isso na mão do mercado, né? Produtos humanos na mão do mercado, traficando produto, comercializando produto. Então, isso é algo muito grave que nós não podemos permitir. Perfeito, Jandira. E lembrando que o sangue já foi objeto já de inúmeras intervenções no passado. Nós tivemos problemas de qualidade do sangue, né? Claro. Nós investimos pesadíssimo. Contaminação, infecção, você não tem controle sobre isso. O Brasil, inclusive, virou um país de ponta nessa área no que se refere ao uso do sangue, das bolsas, da qualidade de bolsas, né? Agora quer se aproveitar dos derivados do sangue. Como é que você comercializa e fiscaliza isso? Exatamente. Né? Porque como é que você garante que esse sangue está bom para transfundir, que o plasma é possível, a albumina, tudo. Então, é um risco enorme para a saúde da população você colocar isso na mão do mercado com a capacidade de fiscalização e de regulação que nós temos hoje, que é baixa. A gente vê que em 40 anos, mais ou menos, muita coisa avançou e muitas coisas também estão retrocedendo agora, né? Se construiu o SUS, Sistema Único de Saúde, o maior sistema público do mundo. Se proibiu a comercialização do sangue, que era comercializada no passado. Se fortaleceram os hemocentros nos estados e a Hemobras. Mas agora nós temos esse retrocesso, né? Eu queria lembrar também, quando você menciona, Marcele, a Fiocruz, que a declaração da Fiocruz foi consenso no conselho diretivo da Fiocruz, né? E a ministra Anísia também já se manifestou em público. O ex-ministro Humberto Costa, que é de Pernambuco, também se manifestou, junto com o CONAS, CONASEMES, junto com uma série de entidades que também criticam a PEC do plasma, né? E eu acho que passou tranquilamente para o Luiz Amorim falar na importância dos hemocentros, né? Perfeito. É só lembrar que a PEC, por enquanto, só passou na comissão. Ainda falta o plenário do Senado e a Câmara.
É Constituição e Justiça, né, que passou. Isso, a CCJ. Ainda falta plenário, ainda falta vir para a Câmara, tem que montar comissão especial. Ou seja, tem um tempo aí para a gente para se mobilizar, né, gente? trabalhar. Esse tempo não é preciso. Quando você monta uma comissão especial na Câmara, ela tem no mínimo 10 sessões para apresentar o relatório. Então isso vai até o ano que vem. 3 sessões, dezembro, até dezembro acho que não vota na Câmara. Não. Esse ano acho que a gente não... Isso no Senado, né? Não, na Câmara. No Senado ela já está para ir para o plenário. Então pode votar lá, se passar lá, vem para a Câmara. Ao chegar na Câmara, se ela não for acoplada a nenhuma outra PEC que já está tramitando, eu espero que a gente não faça isso na Câmara, tem que montar uma comissão especial. Essa comissão vai fazer audiência pública, vai debater. E ela tem no mínimo 10 sessões e no máximo 40 sessões para apresentar o relatório e votar. Aí vem para o plenário. Aí tem que ter os 308, né, votos para aprovar. Então, não é só ter maioria, é ter maioria constitucional. Ou seja, temos ainda algum tempo de mobilização. Uma boa esperança dessa coisa não ser aprovada. E o que acontece se houver, digamos, discrepância? O Senado aprova, mas a Câmara não? Não. Ela só é promulgada se o texto for aprovado em 2 turnos, igual. Nas duas casas. O mesmo texto nas 2 casas. E por 2 turnos em cada uma. E o que significa isso tudo para o sistema Hemobras e principalmente aí para o Hemorrio, né, Luiz? Que você está olhando isso de perto como um agente importante. Olha, eu acho que o sangue viveu no Brasil uma transformação, acho que o Jorge mencionou isso de passagem, uma transformação muito importante, que aconteceu, que começou nos anos 80 com o surgimento da AIDS no Brasil e no mundo, e que foi no Brasil, especificamente falando aqui do nosso país, uma tragédia, né? A gente lembra quantas pessoas morreram de AIDS, quantos hemofílicos se contaminaram. E a doação nessa época... O primeiro que eu lembro é logo o Betinho, né? Betinho, Enfio, Chico Maia, os 3 irmãos. Enfim, mas muita gente, muitos anônimos, muita gente. Foi, de fato, uma tragédia devastadora no Brasil. E eu já trabalhava nessa época com sangue e era assim, tomar sangue era quase que uma roleta russa. As pessoas vinham chorar, vinham falar com o médico, não, por favor, transfusão não e tal. Porque o sangue não tinha controle. Isso no início, estamos falando aqui do início dos anos 80. Tinha muito banco particular, né? Basicamente, majoritariamente particular. O Hemorrio já existia, mas nem tinha esse nome, se chamava-se Instituto de Hematologia. Eu lembro. Mas falta de controle era muito grande. Eu trabalhava nessa época num outro hospital, um hospital federal, que comprava sangue, vinha nota, e parte do meu trabalho era assinar as notas de compra de banco de sangue privado das notas fiscais. Só para lembrar, talvez pouca gente lembra, mas já existia um banco de sangue chamado Banco de Sangue Natal da Portela. Do Natal, né, bicheiro, que era o presidente da Portela, ele tinha um banco de sangue, tinha lá. Tá. Enfim. Essa é uma informação importantíssima para quem está discutindo privatização ou uso privado do sangue e seus derivados. Vai se espalhar sem controle nenhum. Tem muita gente que doava sangue para receber remuneração. Exatamente, a doação até a doação era paga. Vendia sangue. Até 88, né, parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim, até 88 a doação era remunerada no Brasil, você podia remunerar. O Rio em 86 proibiu, mas o Brasil nacionalmente só veio a fazer essa proibição depois em 88. Tem um filme muito interessante do Sérgio Rezende, que hoje é um cineasta muito famoso e muito bom, mas esse foi um dos primeiros filmes dele, um documentário com um pouquinho de ficção, chamado Até a Última Gota, que conta a história de um doador de sangue, né, da Baixada Fluminense, que estava desempregado e que acho que escondia da família, que não tinha emprego, e a maneira que ele tinha de trazer dinheiro para casa era doando sangue. Então ele doou sangue com tanta frequência e tantas vezes, que na última vez ele acabou morrendo na rua, depois que saiu. Isso foi, lógico, uma comoção. Isso ajudou, junto com o escândalo das contaminações, ajudou o Brasil, como eu dizia no começo, a, de fato, partir para a construção de um sistema de sangue que fosse um sistema de qualidade. Então foram criadas a primeira Constituição, em 88, os hemocentros. Cada estado hoje tem um hemocentro que coordena as atividades do sangue. No caso do Rio de Janeiro é o Hemorrio, mas cada capital tem o seu hemocentro coordenador. E o sangue, aos poucos, se investiu bastante. Eu diria que até o início, primeira metade desse século, da primeira década desse século, o investimento foi indo pesado. Acho que hoje o investimento já não é mais ou menos, já vem caindo, mas enfim. Então, com isso, construiu-se um sistema de sangue baseado na doação anônima, altruísta, não remunerada, de muita qualidade, com uma fiscalização que é muito boa. Hoje a Anvisa tem especialistas em fiscalizar o sangue, fiscalizar os hemocentros, fiscalizar os serviços. Então, de fato, hoje o sangue mudou no Brasil, o sangue hoje é seguro, ninguém mais se preocupa com tomar transfusão, acho que tem até o contrário. Exatamente. O sangue é tão seguro que, não, tá mal, tá precisando de sangue, pode me dar aqui 3 bolsas, nem precisa de 3 às vezes, não é uma pessoa, mas o médico, né? Porque ninguém nem cogita que sangue pode ainda contaminar, embora teoricamente possa, em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Depois, se for o caso, a gente conversa por que pode. Mas, enfim, resumindo, o sistema de sangue no Brasil hoje é um sistema de muito boa qualidade, que rivaliza, falar isso, de qualquer outro país da Europa ou mesmo da América do Norte, Estados Unidos ou Canadá.
claro, com pequena diferença. Então é isso, de fato, uma PEC que vai permitir a remuneração do doador de plasma é uma PEC que vai desestruturar completamente o serviço, vai afetar um pilar básico, que é a não remuneração, o altruísmo, o voluntariado na doação de sangue, que é basicamente o que se faz na Europa. Agora, existem países, depois também falamos sobre isso, em que se paga a doador de plasma, não de sangue, mas de plasma. E o exemplo maior é os Estados Unidos. A Alemanha também paga, a Áustria também paga, então acho que é importante ter esse contexto todo. A maioria dos países da Europa não paga, mas não permite a remuneração do doador de plasma. E como eu estou falando do doador de plasma, muita gente pode, mas como é que pode doar plasma? O plasma é uma parte do sangue, né? Aqueles que não são da área de saúde, é a parte líquida do sangue, aquela parte amarela, amarelo dourado, e não é para casa, até que ele é meio dourado, né? Vale ouro mesmo. E esse plasma pode ser colhido, só o plasma. O sangue vai numa máquina chamada máquina de aférese, o plasma fica e o resto volta para o corpo. Mas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Então, nos Estados Unidos, esse tipo de doação é remunerado algo entre $30 e $50 por doação. E as pessoas podem doar 100 vezes ao ano, 2 vezes por semana. Agora, por que existe esse tipo de mercado nos Estados Unidos e na Alemanha? Acho que isso é importante também ser comentado aqui, porque isso gera produtos que têm alto valor agregado, não é isso, Jorge? Que produtos são esses que a gente está falando? Não, uma das alegações que os defensores fazem é que isso pode servir para fazer medicamento, né? Fazer produtos também derivados disso. Agora, isso é uma falácia. Quando a gente vê, por exemplo, a nota do CONAS, quando nós assinaram, eles colocam claramente que fere a legislação e que fere os princípios da Organização Mundial da Saúde. A privatização do sangue ou a venda de plasma ou de fatores do sangue, né? Então, eu acho que é um absurdo isso, realmente. E muita gente tem se posicionado. CONAS, CONASEM, senadores, deputados. Sim. A Fiocruz se posicionou, várias organizações estão se posicionando e todo mundo realmente está defendendo que isso está ferindo a legislação e que o sangue deve ser um fator de vida e não de comercialização. Tem só um aspecto que eu acho importante para você comentar, Luiz, que foi o que você falou que me chamou a atenção. O grande argumento que aparece no Senado é que o SUS é ineficiente. Exatamente. E que para poder servir ao conjunto da população precisaria o mercado entrar desse modo, né? E exatamente o oposto do que você está dizendo, né? O que você está dizendo é que antes era bem ruim e que agora, porque é público, é que é bom. Mas esse argumento aí faz a referência nos Estados Unidos, ou seja, essa cabeça de colonizado em legislação é muito ruim, né? Porque, na verdade, é isso que funciona. E o que está precisando é de mais investimento na Hemobras, que tem a sede de Pernambuco, mais investimento nos hemocentros e mais campanha de doação. Mostrar que doar não faz mal, que doar é um ato voluntário, é salvar a vida. Claro que você não pode doar igual o que morreu, né? Mas você doar dentro de critérios clínicos e tal. E tem critério para isso, né? De altura, de peso, de idade, de peso, tudo. idade e periodicidade. Periodicidade. Então, é importante intensificar a campanha e valorizar o que o público faz, até para ganhar a sociedade. Vejo que quando estava para aprovar a PEC, tinham capas inteiras de propaganda no jornal pela comercialização do sangue. Foi uma ação assim, eles gastaram mais de $500 milhão de publicidade, algumas associações privadas, para fazer a defesa da privatização do plasma, né, ou da PEC do plasma. Então você vê que os interesses são muito elevados nisso, de mercado, de lucro, de lucrar com o risco à vida. Então, inclusive, isso é uma muito dessas grave. associações privadas que investiu muito dinheiro em campanha publicitária. Associação Brasileira de Bancos de Sangue. Essa mesmo. Pronto, a Jandira mencionou aqui, né? Segundo essa associação, nos últimos 5 anos, 65% do material produzido pelos bancos de sangue privados foram descartados no país. E apenas cerca de 20% usados em transfusão de sangue. E a PEC, segundo eles, seria a alternativa. Então, estamos falando, de novo, volta-se, né, Jandira, Luiz, Jorge, que toda vez que o sistema público, né, não dá conta, entre aspas, ou se torna, né, precarizado, obsoleto, não há um investimento, embora considerando que houve, historicamente, acabamos de dar números e dados sobre isso, do investimento do sistema Hemobras na qualidade do sangue no Brasil. Mas toda vez em que há uma ameaça a essa estrutura, o privado aparece como solução mágica. Na verdade, para socorrer o capital, né? 65% foi descartado. Exatamente. Isso é um argumento contra eles mesmos. Exatamente. Da incompetência, inclusive, do privado gerenciar o seu próprio produto, né? E aí? Não, mas eu acho que é a mesma incoerência que nós temos entre o setor público e privado, né?
Quer dizer, nós temos a defesa do setor público como eficiente, como ágil e como necessário para o Sistema Único de Saúde. A pandemia mostrou isso, né? Na pandemia ficou muito claro, né? E, na verdade, nós vemos isso em outras áreas também, na indústria farmacêutica, na produção de vacinas também. É a mesma briga que nós temos aí. Quando os produtores privados de vacina não querem transferir tecnologia para todo mundo ter acesso às vacinas. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa se a gente realmente conseguir, se é aprovada uma PEC dessa natureza. Não, e lembrando também que o Luiz falou isso, né, com relação à qualidade do sangue, investimento, né, público nessa área nos últimos tempos. Lembrando que a doação permite que você, ao doar, além de ser um gesto voluntário, altruísta, você também recebe um monte de benefícios com a doação. A gente tem que lembrar a população disso, né? Que o seu sangue ele vai ser qualificado, certificado, você vai receber como resultado uma série de exames. Porque você tem que estar apto, além de estar apto fisicamente, tem uma série de indicações. O seu sangue tem que estar apto e você recebe como devolutiva toda vez que você vai fazer doação, né? Com relação aos dados da qualidade, não só do seu sangue, como da sua própria saúde. Ou seja, o sistema público devolve para você, cidadão, cidadã. De licença no trabalho. Exatamente. Quer dizer, tem uma série de benefícios envolvidos aí, né? Não só coletivamente, como a gente está mencionando, mas individualmente também. Não é, Luiz? Não é, Jandira? E nós temos kits para realmente testar o sangue, né? Produzidos pelo setor público também. Isso amplifica e gera também, né, um reforço para o nosso próprio complexo industrial brasileiro, né? A gente também investe e luta pela soberania nacional nesse setor, não é isso, Luiz? Sim, sem dúvida. Eu queria acrescentar um outro problema da PEC, que é o risco que isso traz de desabastecimento do sangue em si. Porque, veja, se você pode doar plasma, né? Recebendo por isso, por que você vai doar sangue? Você não vai, que é totalmente voluntário, que você não pode receber nada que tenha valor de venda, nada que possa ser comercializado, né? Então, é uma questão bastante difícil. Dentro da Europa, os alemães são muito criticados pelo Conselho da Europa e pelos países porque permitem a doação de plasma, Alemanha e Áustria. Isso falando da Europa Ocidental, né? Europa Oriental é um pouco outra coisa. Mas, enfim. Então, eles dizem o seguinte, não, mas aqui os doadores vêm doar porque eles não vêm para comer ou porque estão passando necessidade, vêm porque querem comprar um presente, querem uma espécie de compensação. Isso é o que eles dizem, mas, é claro, os outros países criticam muito, né? Mas imagine aqui no Brasil, em que a situação econômica, né, não é a da Alemanha, obviamente, que é o país mais rico da Europa hoje, o que isso pode resultar, né? O que isso pode resultar, no fim das contas, pode resultar em falta de sangue, porque vai estar uma concorrência dentro da doação de sangue. A doação paga versus a doação não paga, né? Uhum. Eu queria também dizer que eu não mencionei no início, eu fui da Hemobras, né? Eu fui da primeira gestão da Hemobras, que foi criada, como você disse, em 2004, a lei de autorização de 2004, mas, na verdade, a primeira direção, que eram 3 pessoas, eu fazia parte dela, foi em agosto de 2005, então, digamos que ela começou em agosto de 2005, mas na prática, não tinha nem lugar onde sentar, não tinha nem sala, só começou mesmo em 2006. Mas, de fato, isso já tem um tempo relativamente longo e isso é um problema. Agora, eu sempre gosto de falar isso, produzir hemoderivados, o próprio mercado de hemoderivados também é uma coisa extremamente complexa, né? Eu sempre dou o exemplo da Baxter. Baxter é uma gigante multinacional americana que, para grande surpresa, todo mundo foi comprada pela Takeda, que é uma empresa japonesa. Bem, a Baxter era a maior produtora mundial de hemoderivados. E a Baxter também foi pioneira em produzir material fator 8, que se usa para hemofílico por engenharia genética, recombinante. E a Baxter tem uma fábrica nos Estados Unidos e outra na Suíça. E ela resolveu fazer uma terceira fábrica em Singapura. Então, do momento que ela começou a trabalhar o terreno, né, a terraplanagem, etc., até a conclusão da fábrica, levou 8 anos. Isso a Baxter, que era uma empresa bilionária. Então, é um projeto complexo. É um projeto que não se faz do dia para a noite e que realmente requer... Tem muita dificuldade, vamos colocar essa palavra. Atenção especializada. Né? É muito especializado, é uma biotecnologia que, embora não seja nova, maquinário não é produzido no Brasil, é importado, só para vocês terem uma ideia, né? Acho que o Jorge conhece bem, máquina de invase, que é aquela máquina que pega o produto lá e coloca dentro dos frasquinhos. Essa máquina leva uns 4 meses para você fazer o projeto. Depois, mais a licitação aqui no Brasil leva um tempo X, ainda mais um produto caro como esse. Depois, para construir, se leva 1 ano. Depois, porque é grande, ocupa
não sei, talvez uns 50 metros quadrados, 50 metros de comprimento. Depois ela vem para o Brasil em parte, depois ela é montada, depois ela é qualificada. Tudo isso leva muito tempo. Então, é um projeto... validada também. E depois a validação, depois validada. qualificada e validação da produção. Então, tudo isso leva muito tempo. Então, de fato, é um projeto complexo. O mercado de hemoderivados também é um mercado bem complexo, né? A gente falou dos Estados Unidos paga os doadores de plasma e com isso eles são de longe os maiores produtores mundiais, mas nem eles com esse recurso de pagar os doadores são autossuficientes. O que seria autossuficiência aqui? Seria o país consegue atender essa população de hemoderivados, não consegue, eles importam. Especificamente um produto, que é a imunoglobulina, que é o produto que de fato... Porque hoje fator 8, fator 9, que são usados para hemofilia, são produtos que estão quase entrando em obsolescência. Hoje existem anticorpos monoclonais que não são derivados do plasma, são, né, anticorpos sintetizados, enfim, produzidos, que, ao que tudo indica, vão substituir, já estão substituindo e em pouco tempo, eu acho, vão substituir os fatores da coagulação 8 e 9. Mas imunoglobulina não tem possibilidade a curto ou médio prazo de produzir por engenharia genética. É muito caro. E nem os Estados Unidos são autossuficientes, eles importam. O sonho de qualquer empresa de hemoderivados do mundo que tem sobra de imunoglobulina é ser aprovada pela FDA para vender nos Estados Unidos, porque eles são compradores. E tem as imunoglobulinas específicas também, né? Tem as específicas, antitétano, anti-raiva, anti-B. Então, esse é o grande problema. De fato, é um mercado complexo e é uma outra, desculpa só para concluir, é uma outra discussão que os americanos respondem aos europeus. Aqui estou colocando os dois lados. Dizem, tá bom, mas vocês são contra a remuneração do plasma. Vocês importam um hemoderivado que eu produzo com plasma oriundo de doação remunerada, né, de remuneração do doador. De fato, então, é uma situação assim complexa, digamos. Eu queria só lembrar, em agosto, o CONAS e CONASEMS assinaram uma carta aberta, né, com uma série de pontos criticando a PEC. E o último, eu acho que é interessante lembrar, entendemos que a PEC 10/2022, em toda a sua proposta, representa um desserviço à sociedade e um retrocesso ao nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho que é importante, viu, Luiz, você falar essas coisas, porque, veja, uma coisa é você pensar a capacidade regulatória de fiscalização em algum outro país que tem uma dinâmica, né, regulatória diferente. Imagine no Brasil. Pensa o Brasil profundo, né, gente? Vamos pensar a cidade do Rio de Janeiro, que mesmo aqui a desigualdade é grande dentro dela, né? Mas pense isso com recorte social, com recorte de raça, com um recorte de renda, né? Quer dizer, para o SUS atender a todo mundo e esse pessoal não ir parar. Porque no mercado privado eles não vão conseguir, porque não vai ter dinheiro para acessar. E o SUS vai adquirir a que valor, a que preço, para poder atender essa enormidade de população que a gente tem, né? O SUS é um sistema universal, mas ele custa. Como é que você vai adquirir esse produto mais caro no mercado, ao invés da produção nas nossas instituições públicas, para atender a população da periferia, do interior do Nordeste, do Norte do país, na periferia das grandes cidades? É muito duro. Vai ser meio que insustentável você partir para esse tipo de alternativa. Lembrando que o complexo econômico do Estado da Saúde, incluindo a produção de derivado do plasma, digamos assim, além de atender a população, gera emprego aqui no Brasil também. Gera emprego, nos capacita para tecnologicamente adquirirmos essa tecnologia. Eu acho que é um crescimento de um país de 200 e poucos milhões de habitantes. Sem falar na população negra, que tem especificidade nesse campo da saúde, né? Principalmente no SAMP. Exatamente. Sendo um dos maiores déficits da balança comercial brasileira na indústria farmacêutica, especialmente medicamentos biológicos, né? E, especificamente o déficit de medicamento biológico, não só ele é gigante, na casa dos bilhões, como a cada momento aumenta, porque a cada momento surge um novo medicamento biológico, eles são sempre é uma regra de ouro de altíssimo custo. E, enfim, então isso onera demais o SUS. Né? Então, de fato, a gente precisa começar a ter produção de medicamento biológico no Brasil. O Fiocruz já domina a vacina, a monoclonal já está começando a produzir e tal, mas a gente ainda está bastante atrasado e o déficit da balança comercial é muito, muito grande no que se refere a medicamentos biológicos. Praticamente a gente importa e não exporta nada. E agora estamos discutindo também... A gente importa 90% das IFAs hoje. Estamos discutindo agora a medicina individualizada, né? Que vai ser um baque para o SUS também. Né? Que outra a demanda judicial vai levar o Estado a comprar produtos a preços inacessíveis. Exatamente. Já acontece há bastante Implica tempo. na mudança também, e implica na mudança de regras de incorporação de tecnologia no país, e reorganização do sistema. Marcelo, nós recebemos agora da Fiocruz uma demanda de investimento
para exatamente produção de medicamentos para doenças raras. Porque é isso que vai parar nos tribunais, né? Assim que o setor privado começar a utilizar com mais assiduidade, vai gerar muito mais demandas judiciais isso aí. Isso. Então, nós estamos falando de mercado, voltando para o plasma aqui, para o sangue, de modo geral. A Jandira levantou uma questão que eu acho que ela é, para mim, fundamental nesse debate. Eu acho que tem um debate, né, do sistema, da estrutura, do recurso, do dinheiro, né, o quanto custa para o sistema de saúde garantir ou investir no sistema Hemobras ou no próprio sistema de saúde, garantir a qualidade do sangue e do plasma utilizado, e o quanto pode gerar também, né, produtos derivados dentro de um complexo brasileiro, né, autônomo, sustentável. Isso por si já é um desafio. Mas a Jandira lembra a gente de uma questão fundamental, que é, quando você toca no Brasil profundo, e quando você toca nesses quase 6.000 municípios do país, você está tocando nas desigualdades profundas que esse país tem, e que tem de todo lado, tanto de quem usa esse sangue, que vai ter talvez mais dificuldade de acesso, mas tem um mercado que se cria, que é aquele indivíduo que vai comercializar, mencionando o Luiz e o filme que o Luiz menciona aqui até a última gota. Banco de sangue na Portela, né? Exatamente. Vamos Então, e aí você menciona uma coisa que é fundamental, que é assim, lá, talvez nos rincões, e não estou falando talvez no município mais pobre ou menor, mas nas periferias até dos grandes centros, que talvez seja até mais complexo do que nos municípios de menor porte, menor custo, menor renda, se fala de uma questão que é a exposição das pessoas ao risco. Acho que isso é fundamental. Quer dizer, essas pessoas podem sair das suas casas seduzidas, né, por uma alternativa de manutenção das suas vidas, uma renda ou, né, uma grana adicional para sustentar seus filhos, sua família, colocar o feijão na mesa, e está se expondo a uma estrutura que pode ser extremamente arriscada, porque o objetivo dela, o objetivo final dela, na verdade, é garantir lucro para um complexo privado. Isso é muito sério, Jandira. Então, acho que é um alerta, né? Além de... A pessoa se expõe ao risco e quem vai receber esse plasma também. Também. Exatamente. Da qualidade desse processamento. Então, a gente volta para aquilo que o Luiz mencionou no começo, o que era o sangue no Brasil antes de 1988. Isso é importante para quem vai assistir a gente, que é mais jovem ou que não acompanhou, né, toda a situação do sangue no Brasil antes de 1988, e o risco da PEC do plasma, não só com relação ao mercado e o quanto isso gera, porque isso deve ser da ordem de trilhões de dólares, coisas que eu não faço ideia de quanto é que circula de dinheiro nesse mercado internacional, né, da comercialização de plasma, mas tem um outro lado, que são vidas, né? São pessoas, são vidas humanas ali, que é o principal lado dessa história, tanto de quem recebe quanto de quem se expõe a um comércio, o comércio que pode acontecer de toda sorte. É isso? Captei bem, né, esse debate aqui, né? E acho que a Jandira menciona isso muito fortemente. Então nós precisamos, eu acho que é um debate, além do debate, né, do necessário investimento do sistema Hemobras, no necessário investimento do Estado brasileiro, né, na regulamentação, no controle, na fiscalização, mas é o necessário debate e a necessária proteção da população brasileira, porque é isso que está em jogo, né, Jandira? Sim. Acho que a tua fala ela é central nesse sentido. Está em jogo e o pior é que a comunicação precisa entrar em ação, viu? Porque essa comunicação que se faz por grandes mídias, né? E certamente foi para o jornal, mas foi para a rede social, foi para a internet, foi para todo canto, até porque era mais barato fazer isso do que botar um anúncio no jornal. É preciso que a gente faça esse contraponto, como você está fazendo aqui hoje, como esse podcast está fazendo. A gente precisa multiplicar as informações para que as pessoas entendam o que está em jogo. Elas entendam. A gente que está podendo vocalizar isso, precisa dizer para os outros, né? Dizer para as pessoas que isso é um risco, para que elas não tenham essa sustentação e se mobilizem na base do seu senador, do seu deputado, para não deixar votar. Claro. Né? Porque são só 3 senadores por estado, isso é fácil de você chegar, diferente da Câmara, que são 513. Mas no Senado, se bloqueia lá, acabou o assunto, nem na Câmara chega. Então é muito importante que a população, ao conhecer esses dados e ao ter conhecimento e ao tomar contato com essas informações, ela também se movimente. É importante, talvez, o podcast depois, dar o contato dos senadores. Sim.
botar o contato dos senadores para a população, quando vê e ouvir esse podcast, possa dizer, ó, do meu estado são esses 3, eu vou atrás. Perfeito, Isso é muito Jandir. importante. Já tá anotada aí a produção, já está anotando aí que temos que colocar esses contatos. Acho que, diferentemente de outros podcasts, esse aqui tem urgência, né? Eu acho que nós temos que tornar isso público. Porque pode ir a plenária a colocação de qualquer vocês, momento, né? A gente não colocação sabe a de data vocês ainda. é fundamental para que o pessoal todo tome consciência da importância e da gravidade do assunto. E o CONAS e o CONASEMS também tem que fazer campanha aberta com a população, influenciar. Conselho Nacional de Saúde, Até CONAS. porque os senadores são representantes das federações, né, dos estados. Os senadores, o Senado é isso. Sim. Então, os secretários têm que ir lá para dentro. Perfeito. Eu queria que retomaram a questão da autossuficiência, que acho que é um ponto nevrálgico dessa discussão, que é o seguinte. Primeiro, dizer que, na minha opinião, não é a remuneração do doador de plasma que vai gerar autossuficiência no Brasil, longe disso. Então, olhemos os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem centenas, milhares, na verdade, de centros de doação exclusiva de plasma. E não é autossuficiente. Não vai ser isso que vai tornar o Brasil autossuficiente. O que o Brasil precisa para ser autossuficiente? Quer dizer, sabendo que a autossuficiência nenhum país nem mesmo os Estados Unidos. Então, como é que a gente pode reduzir a nossa dependência externa? É com aproveitamento total do nosso plasma. Então, eu acho que o foco número 1 é o plasma que já foi colhido, porque, assim, não sei se todo mundo sabe, mas do plasma, de cada sangue total, o pessoal doou 500 mililitros de sangue. Então, a gente faz glóbulo vermelho, faz plaqueta e faz plasma. Plaqueta 100% é usado, glóbulo vermelho 100% é usado, porém plasma só 20% é usado para transfusão. Felizmente, não tem. O restante é chamado excedente, não tem uso terapêutico, e esse excedente vai para a indústria. O que é que a gente precisa fazer? O Brasil se calcula que tenha mais ou menos 500 mil litros de plasma excedente. A gente precisa que todos esses 500 mil litros vá para a indústria. Então, essa é a primeira prioridade. A Hemobras já tem um contrato com a empresa estrangeira, eles estão aumentando. O máximo que o Brasil já conseguiu mandar no passado foi 150 mil. Eu acho que esse ano eles já estão próximos dos 200 mil. E a meta deles, a curto prazo, eu sei disso, até porque a gente discute isso com os hemocentros, e a gente tem um grupo de trabalho para aumentar a oferta, né, desse plasma para a Hemobras, para que a Hemobras possa mandar para o exterior enquanto a sua fábrica não está pronta e os produtos voltem para o Brasil, feitos com plasma doado aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que já é uma questão mais, digamos, internacional, é que a imensa maioria do plasma do mundo, doado no mundo, não vai para a indústria. Então, se a gente olhar a África do Sul, e a Namíbia, que é um país muito pequenininho, manda para a África do Sul, nenhum plasma da África, de nenhum lugar da África, vai para a indústria. Então, esse plasma, o que acontece com ele? Ele é jogado fora. Então, deixa-se de produzir hemoderivados. Se a gente olhar a América do Sul, o Brasil ainda não produz, mas tem um contrato com a empresa estrangeira. A Argentina tem uma fábrica de pequeno porte, boa qualidade, de pequeno porte em Córdoba. A Venezuela tinha uma fábrica que fechou, Cuba tinha uma fábrica que fechou. Ou seja, Brasil e Argentina, em Córdoba. Os demais países, o plasma que é doado nos demais países, pega, por exemplo, a Colômbia, que é um país de 60 milhões de habitantes, o plasma não é utilizado. Então, assim, a prioridade mundial, e a OMS tem essa prioridade, mas não estamos conseguindo ser muito eficazes, estou falando nós, do mundo aqui da hemoterapia, é aumentar a oferta desse plasma, que já está produzido, né, para a indústria, porque também tem um outro lado, a indústria não recebe plasma se ele não tiver qualidade. Plasma que se a gente olhar um frasquinho de imunoglobulina, por exemplo, um frasquinho de imunoglobulina, são 5 gramas, ali pode ter plasma de 60 mil doadores, 60 mil pessoas. Então, a indústria não aceita plasma se não tiver alta qualidade, rastreabilidade, informatização para garantir que não houve troca, que eles têm que olhar que exames, que marcas de kits se usaram para fazer os exames para doença infecciosa, se o exame é bem feito, eles têm que inspecionar. Então, tem tudo isso. Então, eu acho que a prioridade do Brasil, e eu ia mais além do mundo como um todo, porque senão vai faltar hemoderivado no mundo, já falta, na verdade, aproveitar todo o plasma que já é doado, para depois pensar, não, agora vamos aumentar a coleta, existe um projeto agora, só para trazer aqui, da Hemorrede, ontem conversei com o presidente da Hemobras, com o diretor, que é o seguinte, é o Brasil começar a colher plasma por aférias, mas sem remuneração. Então, vai haver um piloto em 5 hemocentros públicos, e a gente vai começar a colher plasma sem remunerar o doador. Uma opção, olha, você também, se quiser, além de doar sangue, pode doar plasma, pode doar sangue, estou falando hemácia, né? Hemácia e plasma, ou pode doar só plasma, se não puder doar hemácia, tem pessoas que não podem doar hemácia, pode doar plasma, para a gente mostrar que isso também é possível sem precisar remunerar a doação. A Europa faz isso, a França, 20% do plasma que vai... E com o sistema que nós temos hoje, com a estrutura que nós temos hoje. Sim. Isso é ótimo. A França, por exemplo, 20% do plasma que eles mandam para a indústria, eles têm uma indústria estatal lá, chamada LFB, que é parceira da Hemobras, inclusive, 20% é colhido assim, doação de plasma não remunerado.
Então, assim, eu acho que é possível. Perfeito. Não precisa remunerar a plágio para a gente ter um sistema de hemoderivados, de fornecimento de hemoderivados eficaz, sabendo que isso é difícil no mundo inteiro, né? Ninguém é autossuficiente em hemoderivados, só para... Eu só fiquei curiosa com uma coisa, Luiz. Aquele frasquinho de 60 mil doadores, a gente tem uma ideia de quanto é que ele custa? Qual o valor daquilo para o sistema? É difícil dizer porque isso varia de acordo com a oferta. Na pandemia, por exemplo, precisou muito, né? Precisou muito e ninguém estava doando, né? Porque ninguém saía de casa no mundo inteiro. Então o preço subiu. Mas eu diria que é algo em torno de $50 o grama. Então um frasquinho geral tem 5 gramas. Tem frasquinho de vários, mas assim, o usual é 5 gramas. Então $250 o grama, R$1.200, né? Você vê, Luiz, a Imagina se isso for do mercado privado. Exatamente. vai custar o dobro. Luiz, você vê a possibilidade de um trabalho integrado, por exemplo, em regiões, tipo o Mercosul. Trabalho junto Brasil, Argentina, Uruguai, e incorporando Chile, Colômbia, que são países que têm proximidade. Sem dúvida, eu acho que não só vejo como possível, como eu vejo como indispensável. Eu só iria um pouco além, como você mesmo mencionou, Jorge, além do Mercosul, porque o Mercosul é Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, são 2 países. Uruguai e Paraguai, 2 países muito pequenos. Botar que Bolívia dentro agora. Acho que seria uma coisa mais da América do Sul, talvez fazer... Já aprovamos na Câmara, falta o Senado. Retornar ao Unasul, né? Exatamente, retornar ao Unasul. Colocado pelo presidente da República. Porque isso ganha muito mais força, você tem muito mais, né? Aí você entra os países andinos, entra todo mundo. Você pode, por exemplo, a Hemobras e a Universidade de Córdoba, que são os produtores hoje, a Hemobras ainda não está produzindo, mas quando produzirem, ter como foco a América Latina, como a América do Sul, ou eventualmente a América Central como um todo, onde também a América Central, também o plasma não vai para a indústria, não vai, tirando uma pequena parte da Costa Rica, nada mais vai para a indústria. Então, ou seja, nas Américas, a gente está falando dos Estados Unidos. E nem na África também. Estados Unidos e Canadá. E Canadá também, isso. México também não tem fábrica, eles estão para começar uma fábrica. Preciso olhar as Américas, né, com muito cuidado, né? Na verdade, porque você está falando, na verdade, para quem está assistindo a gente nesse momento, a gente vive uma crise global. É isso, nós temos um problema global que tem que ser resolvido pelo mundo, coordenado de forma articulada com a Organização Mundial da Saúde. Mas nós temos também, né, e aproveitar esse momento, criar alianças, né, no país, dentro do país, criar uma mobilização nacional para frear e parar essa PEC, porque existe uma pressão internacional, de um mercado internacional, e construir alianças regionais, né, para que a gente possa encontrar saídas autônomas, né, ou minimamente autônomas nesse espaço. Acho que é isso, né, Jandira? Nesse momento, nós retomamos o grupo executivo do Complexo Econômico do Estado da Saúde, né, sob a coordenação do Ministério, com Carlos Gadelha, com a Nízia, o G6. Né. Na Câmara, a gente já tem alguns relatórios produzidos sobre esse tema. Eu coordenei esse trabalho na Câmara. E eu penso que a gente deveria, a partir dessa provocação da PEC, construir um fórum para debater isso. Pega o sistema Hemobras, grupos de parlamentares da Câmara e do Senado, mais o governo, né, mais representação de usuários até, porque tem muita gente que precisa. Talvez do mesmo jeito que trabalhou nos dois relatórios. Fazer um fórum sobre este tema, né, sobre este tema e provocar uma ação bastante proativa do governo brasileiro nessa articulação internacional, neste tema. A articulação já existe muita coisa, mas neste tema ainda não. Então, eu acho que a gente poderia provocar esse debate. Eu acho que é o momento ideal. Do mesmo jeito que teve os dois relatórios discutidos de uma maneira mais global, colocar esse ponto agora como um ponto crucial. 2 não, 3. 3 relatórios. Fizemos 3, 2011, 2014, 2021. Acho que além de provocar, liderar também, né? O Brasil tem tudo. É isso, liderar. Entrar no comando dessa articulação. Perfeito. Nós estamos já dizendo assim, Brasil tem que ser o protagonista, o líder desse debate no mundo, porque se não for ele, talvez fique na mão, né, de outras potências e elas têm outros interesses, na verdade, diferente dos nossos. Gente, o debate... Lembrando que o Brasil hoje é a presidência pro tempore do Mercosul e do G20, né? São dois espaços que têm que ser aproveitados. Como diz o Conselho de Segurança da ONU até o dia 31. Lá não está muito favorável o espaço. Vai acabar no Halloween. Vai acabar no Halloween. O momento hoje lá não está muito bom para a gente ser o líder do Conselho de Segurança. Estamos vivendo esse drama. Mas, é um drama, viu? Tá difícil. Mas a gente tem, como diz popularmente, a faca, o queijo, a goiabada na mão nesse momento para... talvez barrar, eliminar essa PEC do meio do caminho e aproveitar, como disse Jandira, aproveitar, né, o momento para então virar o protagonista, o líder
de uma nova ordem, né, do sangue globalmente, fórum né? rápido, que tem ações rápidas, propostas rápidas para o presidente da República liderar isso, inclusive internacionalmente. Perfeito. Passou rápido, gente. Né? Que pena, estou ouvindo aqui o estúdio. Oh, acabou, uma pena. Foi muito bom estar com você, Jandira. Muito obrigada. Agradeço, Marcelo. Uma honra estar com você aqui. Luiz, querido, sua participação fundamental, né? Acho que dois protagonistas. Quem mais conhece, né, ele. Dois protagonistas, um da área técnica do sistema, Jandira, nossa articuladora política parlamentar, então vai travar inúmeras batalhas. Precisamos articular dentro do Senado e do Congresso, especialmente, né, da Câmara, para frear a PEC. E Jorge, né, nosso querido membro da comissão organizadora, pesquisador da Fiocruz, muito bom estar com vocês aqui. Mediando esse debate aqui. E eu quero agradecer muito nesse dia chuvoso do Rio de Janeiro, né? Que pena que vocês não estão podendo ver ali como é que tá lá fora, porque estamos no estúdio. Mas eu acho que vai abrir o sol hoje. E quero dizer também o seguinte, Tomara. que nós... Não, tomara, sempre, né, dias melhores virão. A gente está aqui, ó, o Integra Podcast, vocês podem encontrar informações no nosso Instagram oficial, né, no endereço da Escola Nacional dos Farmacêuticos, Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, nas nossas redes sociais todas, Facebook, YouTube. A gente vai estar no Spotify também com esse episódio. Além disso, nós temos os livros do Projeto Integra, que vocês encontram lá no www.escoladosfarmacêuticos.org.br/integra. Então vai estar lá vídeo, vai estar livro, o Jorge tem autoria de livro, enfim. E os episódios do Integra Podcast vão ao ar. Você tem todos, Jandira? Você tem todos. Não duvido, não duvido. Não, todos eles. E hoje a gente tem as estantes em PDF também, né? Então é possível fazer nossa estante virtual. Os episódios do Integra Podcast vão ao ar a cada 15 dias. Fiquem ligados aí. Essa temporada tem 6 episódios. E caso você não tenha conseguido ouvir ou assistir um episódio da gente, volta lá, porque tá tudo gravado no Spotify e no YouTube, tá? Chama a família, conta pros amigos, curte, compartilha, visita Mobiliza as nossas redes senadores. sociais. E vamos lá derrubar essa PEC, minha gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.